Olá, alunos dos sétimos anos da Escola Municipal João Salto. Sou Keila, professora de ciências, e hoje eu vou auxiliá-los no cronograma da apostila 3, atividade 4, da página 14, onde vocês encontram o reino fungi, fungos e leveduras, e mais duas questões do vamos praticar. É importante destacar que pertencem a esse grupo os cogumelos, mofos e leveduras, como vocês estão vendo algumas imagens abaixo aí que eu coloquei para vocês. E os fungos, eles são eucariontes, ou seja, possuem um núcleo organizado. Muitas espécies são unicelulares, possuem uma célula só, enquanto outras espécies são pluricelulares, que têm muitas, várias células e preferem lugares úmidos, e com pouca luz. Outra característica é que eles são heterotróficos, ou seja, não produzem o seu próprio alimento. Eles dependem da matéria orgânica, do ambiente, para se alimentarem. Os fungos pluricelulares, eles são constituídos por um conjunto de filamentos que nós denominamos de hifas, como eu coloquei para vocês aí no desenho. Esse conjunto de hifas, ele vai formar o micélio, tá? O nome é micélio. Os exemplos que nós temos são os cogumelos e as orelhas de pau. Os fungos se alimentam de matéria em decomposição, a matéria morta, e por isso são chamados de decompositores. E eu destaquei para vocês a importância da decomposição. Por meio dos decompositores, os alimentos velhos e seres vivos mortos vão sendo transformados, reciclados ou decompostos e seus nutrientes são devolvidos para o ambiente. Dando continuidade, temos as leveduras. Se você gosta de um pãozinho quente de manhã ou na hora do lanche, e para quem não sabia, precisa saber que a massa do pão ou da pizza é feita com um tipo de fungo, que nós chamamos de levedura. Esse fungo, ele é unicelular. Chamados de fermento, que misturados com outros ingredientes da massa, fazem crescer e deixam o pão fofinho. Elas utilizam, as leveduras utilizam o açúcar para obter a energia. Agora fiquem com um vídeo para completar minha explicação e o texto. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rafaela Lima e esse é o seu canal Mais Ciências, seu canal de videoaulas aqui no YouTube. E o tema da nossa aula de hoje é Reino Fungi. Nós estamos nesse bloco de estudo sobre os seres vivos. Temos aqui na playlist do sétimo ano uma série de aulas que vai ajudar você nesse estudo. Temos aulas sobre classificação dos seres vivos, temos aulas sobre as características dos seres vivos, sobre vírus, sobre reino monera, sobre reino protista e animais também, e vegetais. Mas agora nós estamos falando sobre reino dos fungos, ou reino fungi. Aí você pensa uma série de coisas. Fungo, eu penso em mofo, bolô, micose, champignon, é tudo isso aí mesmo. Esses compõem aí o reino dos fungos. E quais são as características dos componentes do reino fungi? Vamos começar com o tipo de célula. Uma célula eucarionte, ou seja, uma célula complexa, com núcleo organizado e com organelas, assim como eu e você. E com plus, eles têm uma parede celular ao redor da sua célula. Parede celular essa de um material, de uma substância chamada quitina, um tipo de carboidrato. Ah, então ele é tipo planta? Não. Planta tem parede celular de uma outra constituição, de celulose. Antigamente se olhava lá aquele fungo paradão e pensava,
será que é um tipo de planta, uma planta diferente? Não, não faz fotossíntese, tá? Que é uma grande característica aí das células vegetais e não tem outras características que célula vegetal tem. Então, ok, é eucarionte. Eles podem ser unicelulares, ter uma célula só, ou pluricelulares. Eles são heterotróficos, por absorção. Ou seja, eles precisam se alimentar de alguma coisa externa, algo que está aí no ambiente. Daí, a característica dele está muito presente em ambiente rico em matéria orgânica. Eles estão em ambiente, por exemplo, no solo de florestas, a gente encontra muitos fungos. Se você deixa aí o seu lixo lá esquecido na cozinha, você vai olhar, pode dar fungo, um resto de uma comida, ou seja, um ambiente cheio de matéria orgânica, porque eles vão usar para se alimentar. São heterotróficos, certo? E vamos à estrutura do fungo. Como o fungo é formado? O fungo ele é formado por hifas. Hifas são filamentos microscópicos que contêm ali núcleo, citoplasma. Esses filamentos, chamados de hifas, em conjunto, nós chamamos de micélio. Então a estrutura interna deles é bem diferente de outros seres. E esse micélio, esse conjunto de hifas, ele vai estar organizado tanto de forma externa, que a gente chama de corpo de frutificação. Por exemplo, ele está numa superfície, num solo. Você vê ali um cogumelo. Ele pode ter micélio dentro da terra, espalhado ali, quanto fora da terra. Que aí, esse que está fora da terra, a gente chama de corpo de frutificação, que é essa parte visível aí. E nessa parte visível é justamente onde vai estar ocorrendo a reprodução. E como é que fungo se reproduz? A reprodução deles é por esporos. Eles produzem microcélulas que vão estar sendo levadas ao vento, afinal, são seres sésseis, parados, fixos. Como que eles vão alcançar novos ambientes? O esporo vai ao vento e vai cair num outro ambiente quente, úmido, cheio de matéria orgânica? Ótimo. Ótimo lugar para esse esporo estar germinando e nascendo aí novos fungos. Então, entendeu como é o corpo dele, como é a reprodução? Aí você pode pensar, tá, fungo é horrível, fungo gera doença, fungo estraga minha comida, fungo mofa minha parede, se eu mantenho meu cabelo sempre preso, começa a dar um cheiro esquisito, cheiro de mofo, fungo. Fungo só dá problema? Fungo é só ruim? Claro que não. Os fungos, eles têm muita importância para o ambiente. E eu quero mostrar para vocês alguma delas. Vamos lá? Uma importância do fungo é justamente o fato deles serem, junto com as bactérias, decompositores. Ou seja, eles estão devolvendo a matéria orgânica presente nos seres vivos, devolvendo aqueles nutrientes, aqueles elementos químicos ao solo. Tudo que morre vai sumindo. E quem faz esse trabalho de devolver esses nutrientes ao solo? Os decompositores, fungos e bactérias. Isso é muito importante. Afinal, estaremos aí pilhas e pilhas e pilhas e pilhas de corpos mortos se não houvesse justamente os decompositores. Além disso, eles têm importância no gênero alimentício, na gastronomia. Aqui, Brasil, a gente come, por exemplo, champignon em pizza, em estrogonofe. A gente come shiitake. Alguns queijos têm fungo. Mas algumas culturas comem bastante fungo. Por exemplo, os franceses comem bastante fungo. Então, é importante. Ah, posso estar caminhando por aí, vi um fungo, vou comer. Não faz o louco, né? Você não sabe a origem dele, porque existem fungos que são tóxicos. Característica, fungos de cores muito chamativas, cores vivas. Então, você não conhece, você não sabe, não vai sair comendo por aí. Mas muitos deles são comestíveis, então tem uma importância grande no gênero alimentício. Uma outra importância é na área, ainda aí do ramo da alimentação, na produção, na área industrial de produção aí de alimento, na produção, porque eles são fermentadores. Então, produção de vinho, produção de cerveja, produção de pizza, de massa de pão, eles são fermentadores, o chamado fermento biológico. Já comprou? Se você estiver aí na farmácia, no mercado, você pode ir lá e comprar. Pergunta à sua mãe, seus responsáveis, tem fermento biológico aqui? Você vai olhar na descrição e é fungo. Um fungo que não faz problema algum para a nossa saúde e que ele vai estar atuando, ele fermentando e produzindo gás carbônico ali no ambiente que ele está. Se for uma massa de pizza, ele vai estar usando a matéria orgânica para se alimentar, produz aquele gás carbônico e a massa vai inchando, inchando. Isso dá uma textura e um sabor especial aí. Então, é importante a beça. Espero que todos estejam bem, bons estudos, uma ótima resolução
das atividades, uma boa semana e um abraço a todos.